Olá, canal Conectados, começando com você neste sábado. Obrigado pela sua companhia, um ótimo sábado para você. Então, muito bem, hoje, dia 8 de agosto, lembrando que é dia de São Domingos de Gusmão, né, que foi um grande pregador aí na França, na Espanha, né, anunciava a cavalo, né, a boa nova de Cristo, né, foi um grande evangelizador mesmo, né, fundou a Ordem dos Pregadores, né, um abraço e uma bênção especial a todos os dominicanos e as dominicanas também. Olha, vamos começar já a falar sobre a família, né? Ontem eu comecei já dizendo para você sobre a abertura da Semana da Família que acontecerá amanhã, dia 9 de agosto. E aí eu pensei da gente começar a refletir, né, sobre a importância da espiritualidade na vida familiar nesse tempo de pandemia. É por isso que é interessante a gente começar já a olhar um pouco, trazendo à memória, né, a família de Nazaré, né, que Jesus nos comece já a revelar a importância do nosso lugar ali na família, olhando, né, a Sagrada Família, Jesus, Maria e José, nesse tempo de pandemia, onde nós estamos vivendo como eles viveram também, né, tempos de muitas perseguições, muitas dificuldades, né, e principalmente hoje, a exigência da gente viver uma espiritualidade profunda na vida familiar, que por muitos e muitos anos ela foi se perdendo, porque vejamos, se a gente ir um pouco aí para o passado, a gente vai lembrar que a importância cultivada dos pais, a importância que os pais cultivavam, né, na vida familiar, a oração, né, a espiritualidade, daquele jeito simples, né, de ensinar a oração, ensinar o Pai Nosso, a Ave Maria, a tomar bênção dos pais, dos avós, dos tios, quer dizer, tudo isso um pouco foi se perdendo ao longo do tempo. Então, hoje, nesse tempo de pandemia, a vida espiritual da família, ela precisa muito de atenção. Principalmente porque exige de nós uma maturidade, um aprendizado, o diálogo, né, e novas expressões de fé que possam fazer desabrochar no ventre familiar, né, o gosto da oração. Porque vejam, um dos desafios, né, da espiritualidade familiar no contexto atual no qual nós vivemos é motivar a viver a vida em profundidade. Apesar deste novo tempo, o ritmo da nossa sociedade, na qual vivíamos antes da pandemia, sobretudo estava fundamentado no cultivo à novidade, naquilo que é efêmero, ou seja, naquilo que é passageiro, ao superficial, ao consumismo exagerado. Então, se tempos atrás vivíamos, né, uma busca desenfreada de coisas sempre novas e a informação vinha sempre, sabe, uma atropelando outra, no contexto atual, parece que houve uma parada, né? Até estamos vivendo, desculpe se eu estou errado, mas quase que em câmera lenta aquilo que vivíamos no passado, que estávamos tão habituados a uma vida corrida, faz isso e faz aquilo, corre para lá, e sempre se atualizando, as coisas se atualizando, eu tenho que comprar isso porque o meu já está desatualizado, né? E aí estávamos parece que numa corrida sem fim. Então, esse tempo de pandemia, parece que as coisas assentaram. E como eu vejo, então, a vida familiar, principalmente uma vida familiar que busca na oração o centrar-se, encontrar realmente uma espiritualidade que afague os corações, né, frente a tudo isso. Então, nós precisamos descobrir de fato, no tempo de hoje,
principalmente a família, uma espiritualidade da vida familiar cotidiana, né? Uma vida que tenha sentido, né? Sem muito destaque, a coisas, sabe, extraordinárias, a coisas que fogem do contexto comum da vida familiar, porque estamos vivendo o isolamento social, né? Estamos dentro de casa. Então, o que é essa vida familiar hoje? Responde para a minha vida espiritual dentro de casa. Ou seja, como eu estou rezando em família. Na verdade, precisamente a vida cotidiana, e nós sabemos muito bem disso, é um lugar extremamente privilegiado, ou seja, a nossa vida do dia a dia. Para a gente descobrir Deus, o nosso verdadeiro encontro com Deus. Porque é ali que o Senhor passa. É ali que Ele está presente. Vou dar um exemplo bem simples para você. É quando, por exemplo, você conversa com o seu neto, a sua neta, ou mesmo dentro desse tempo de pandemia, tem a oportunidade de encontrá-los, mesmo que à distância, ou mesmo como uma videochamada. Quer dizer, esses momentos são extremamente fortes na vida cotidiana, onde a gente pode sentir a presença do Senhor que permanece. Porque os lugares cotidianos, guarda isso no seu coração, são lugares sagrados de encontro com o Senhor. E aí a família, a gente pode ter certeza que ali ela se encontra de fato, né, com o Senhor. Porque a espiritualidade cristã é a espiritualidade que conserva em si uma força transformadora incomunal. E muitas vezes a gente não se dá conta disso. Veja, há tempos atrás, uma vida muito agitada, muitos compromissos, muitas atividades. Tivemos que dar uma pausa em tudo isso. Talvez o que não olhávamos no passado, hoje estamos olhando com mais lentidão, com um processo de avaliação talvez muito mais apurada que tínhamos há tempos atrás. Por isso que a espiritualidade hoje, na vida familiar, ela reacende em nós novos sonhos, né? Novos desejos, novas vontades, e suscita em nós uma direção nova. Aí eu pergunto para você, né? Como você tem se direcionado nesse processo, né, de mudança, esse processo de novidade, né, levado a sua família a rezar? Porque a espiritualidade é quando a gente reconhece que existe em nós um desejo de se relacionar com Deus, né, com o absoluto, mesmo que no ritmo cotidiano, no ritmo doméstico, né, fazendo as atividades ali dentro de casa. Porque é a espiritualidade que protege a vida familiar todos os dias. É ela quem vai dar a última palavra. É ela quem vai responder com mais lentidão, com menos agressividade, com menos julgamento. Porque essa espiritualidade descoberta nesse tempo de pandemia que nós estamos nos abrindo neste tempo, ela deve ser movida, mobilizada para pela ação do Espírito Santo, para expandir dentro de nós a uma nova direção. E também a um novo comportamento diante deste mundo. E principalmente esta família, que vem sofrendo as agrúrias deste tempo, né? São quantos desafios, quantos problemas novos, pais desempregados, filhos longe da escola, como lidar com toda essa situação. Acompanhar as missas transmitidas pelos meios de comunicação, como organizar tudo isso e dar
tempo para cada coisa, para que se reflita cada ação, cada gesto, cada comportamento. E aí eu digo para você, um momento muito bom para se fazer isso é no final do dia. É quando você parar para rezar, sozinho ou sozinha, no seu quarto, se perceber ali nesse movimento diário. Qual é o seu comportamento, ou o que você pode mudar a partir daquilo que Deus fala através de você, né, e através de uma palavra. Porque veja, existia há tempos atrás, como eu disse, o chamado, alguns dizem, de déficit de interioridade. Ou seja, talvez não estávamos tão preocupados com o nosso, com a nossa reflexão, com o nosso olhar para dentro, para a família, para os outros, para aquilo que é essencial. Porque talvez estávamos muito mais preocupados com a cena externa, né, com aquilo que está fora. E hoje isso inverteu. Porque o ser humano, há tempos atrás, ele se fechava no seu mundo. Mas de uma outra forma. De que forma? Estávamos vivendo tanto o excesso do mundo exterior que, quando chegávamos em casa, o que acontecia? Fechávamos as portas, trancávamos em casa, cada pessoa da família num cômodo da casa, ou cada um no seu lugar. As pessoas não se conversavam porque já estavam estressadas com o mundo externo, ou cada um se ocupando do seu lugar. E hoje, né, isso se deslocou para um outro ambiente. Quer dizer, estamos mais férteis nessa produção de conteúdo familiar, né, da conversa diária, seja no café da manhã, preparando o almoço, porque vivíamos, de certo modo, uma solidão extremamente estéril, né, enfraquecida, desenraizada desta espiritualidade familiar na qual nós procurávamos. Vivíamos perdidos, e fazíamos perguntas, nos questionávamos a respeito daquilo que a gente gostaria de ser, ou de fazer, ou de procurar, a ponto de termos dúvidas assim ao extremo sobre quem nós somos, qual é o nosso papel aqui, qual é o meu papel na minha família, e quantas vezes perdidos. Então hoje tudo isso ficou mais simples, de certo modo. Claro, porque as relações humanas, elas se voltaram para dentro da casa, para o mesmo ambiente, um olhar mais absoluto sobre o essencial. A saudade nos causa isso, a falta do afeto, a falta do carinho, a falta do abraço, tudo aquilo que talvez era vivido no passado sem intensidade, hoje o que mais desejamos com as pessoas que estão próximas de nós são esses gestos mais simples. É comum nesse tempo de pandemia a gente ouvir das pessoas isso, que vontade de dar um abraço no meu neto, na minha neta, no meu irmão, na minha irmã, quer dizer, coisas simples. Estávamos tão desligados do essencial e tão mais voltados para nós mesmos e para o mundo exterior, que acabávamos perdendo tempo em nos sentir humanos, pessoas. Por isso, inspirando essa semana agora, na Semana Nacional da Família, em Maria, José e Jesus, que nos motivemos a uma vida nova, uma nova missão no mundo de hoje, de nos abrirmos mais a uma profundidade na fé, desapego dos nossos desafetos, para apegarmos de fato aos afetos essenciais, nos abrindo ao novo horizonte, pais e filhos, marido e mulher, se integrarem mais à vida,
espiritual, uma espiritualidade realmente, sabe, levada a sério no comprometimento e principalmente com a vida do Senhor. E para terminar, eu quero falar de um trecho que Dom Joel deixou para nós, falando sobre a Semana da Família e o seu lema. Ele disse o seguinte: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Está lá em Josué. É muito adequado para o momento que estamos passando. Eu tomo a mesma liberdade de compreender e é o lema do seguinte modo, e olha que interessante essa reflexão. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, com pandemia ou sem pandemia, no modo presencial ou no modo virtual. Isso porque, em qualquer condição, uma família que se volta para o Senhor em atitude de fé, atitude traduzida em escuta da palavra de Deus e no serviço a Deus através do próximo, aqui está verdadeiramente o aspecto irrenunciável da nossa fé, Jesus Cristo. E olha que lindo isso, quer dizer, nos coloca diante de uma realidade na qual nós estamos vivendo, colocando em paralelo e dizendo ali ou aqui. O que importa é que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Muito bem, essa é a mensagem de hoje. Obrigado pela sua companhia. Pessoa, te espero aqui amanhã, tá bom? Domingo, 9 de agosto, Dia dos Pais e o início aí da Semana da Família. Peço a bênção de Deus a você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, pessoa. Até amanhã. Baraiada? A baraiada. Tá baraiada? Minha vista tá baraiada. Não, tá certo. Tá baraiada? Barulho, o movimento, o medo, a angústia, o silêncio, a brisa suave, a vida ao tempo, tudo para. O sossego, a calma, a abertura, a entrega. Alguém me espera.